amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui para mais um capítulo do estudo da série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral. Hoje o capítulo 4, estudando o medo. Então sejam todos muito bem-vindos. Como esse porventura pode ser o primeiro vídeo, né, daqueles que assistam, nós estamos numa série e iniciamos esse livro em 3 de janeiro. Então, o nosso propósito é nos dedicar ao estudo da psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, tudo que o influencia, com o objetivo de nos convidar a todos ao amadurecimento psicológico, à evolução espiritual. Sempre tomando por base a obra de Joana de Ângeles. O link da obra, inclusive, se encontra na descrição desse vídeo. Então, não é nosso propósito aqui fazer um curso teórico ou de formação sobre psicologia, psicanálise, mas fazer uma colaboração conjunta das reflexões mais profundas. Então, fiquem à vontade para participar com comentários, perguntas, colocações. Nós sempre vamos abordar no início de cada vídeo. Já recebemos algumas questões pelo Facebook, pelo Instagram e pelo próprio YouTube. E para os próximos vídeos, sejam convidados a também participar conosco. Eu sou Patrícia Lins, estou aqui com meu amigo Robson Cunha. Tudo bem, Robson? Olá, Patrícia, olá a todos. Sempre bom estar aqui de volta, refletindo, reflexionando sobre a proposta. E muito nos ajuda a compreendermos a nós mesmos e também a vida, né? Muito legal. Verdade. Então, meus amigos, antes de começar, vamos fazer uma prece inicial para nortear os nossos trabalhos. Você poderia, Robson, por favor? Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, elevar os nossos pensamentos a Deus e nos conectarmos com a energia que nos sustenta, que nos anima, que nos impulsiona, que nos assessora, que nos aconselha, que muitas vezes nos dá a mão, pedindo ao Divino Mestre que nos permita intuir e inspirar, para que as nossas carências, as nossas incompletudes sejam preenchidas de alguma forma, para que possamos contribuir com o propósito divino e ajudar os corações que nos recebem e a nós mesmos na construção dessa caminhada que nos levam a Ti. Dai-nos a vossa divina luz e a vossa proteção. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, aqui no link da descrição também vou colocar as nossas mídias do Lições de Amor, para que vocês possam enviar as questões. A primeira delas é a de Maria José Reis. Ela pergunta: como pode alguém amar a Deus fazendo mal à sua obra? Jesus disse: um dia compreenderás que o homem é mais frágil do que perverso, e a fragilidade nos torna presa fácil do mal. É interessante essa questão de Maria e a contextualização com o capítulo que a gente vai abordar hoje sobre o medo. Tem uma obra pelo Espírito Humberto de Campos, Boa Nova, e num capítulo em que ele fala sobre a negação de Pedro, capítulo 26, tem uma frase de Jesus. Eu não sei se é exatamente essa que Maria pensou, mas quando ele diz: Pedro, o homem é antes frágil do que perverso. E é interessante o contexto no qual Jesus fala a Pedro essas palavras, porque antecipando-se para o que ia acontecer, o Cristo vê Pedro negando 3 vezes e percebe a gênese por trás daquele comportamento. O Cristo, esse psicoterapeuta exemplar que sempre buscava as raízes das nossas aflições e dos nossos atos, percebe que provavelmente o medo o impulsionou, né, a não seguir à frente, defendendo a mensagem e
falando, né, que era um discípulo dele. E tem algumas coisas interessantes no diálogo, que eu até trouxe também para a gente refletir, que o Cristo, por exemplo, diz a Pedro: sem o meu auxílio não participarás com meu espírito nas alegrias supremas da redenção. O que nos mostra exatamente essa ainda incipiência nossa, que a gente precisa estar nas experiências, e que nessas experiências, pela diferença até de evolução moral, de percepção da vida, provavelmente o outro se sentirá magoado com algo que nós fizermos, né? Provavelmente nós trairemos as esperanças e as expectativas, mas essa fortaleza, ela só pode ser construída através desse contato, né? E além de Pedro, Jesus também já havia antecipado que os discípulos todos, à exceção de João Evangelista, estariam dispersos, por conta ainda desse despreparo. O despreparo por ser o medo uma emoção primária e suas repercussões ainda terem tantos desdobramentos na nossa vida, né? E o interessante é que ele diferencia, ele consegue discernir ingratidão, perversidade, o fato de desejar outros interesses daquilo que são fragilidades e inquietações. E Humberto de Campos, num momento, chega a dizer: Pedro sentia um frio angustioso no coração. A sua alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Mas o medo, ele tem mesmo essas repercussões diferentes. No caso de Pedro, depois da negação, ele mergulha, né, numa crise de consciência, lamentando por que ele não creu, digamos assim, de uma forma mais assertiva na mensagem do Cristo. Por que ele não defendeu no momento em que ele foi testemunhado a fazer? Mas no nosso caso, as saídas, e é o que Joana nos traz nesse texto, elas acabam desbordando em agressividade e violência. E daí a questão também de Maria, né, sobre esses outros desdobramentos que o medo tem em nós. Violência irracional, os abismos da depressão, os mecanismos de evasão da realidade, os relacionamentos instáveis, a formação de ilhas individuais, desse agrupamento em bolhas, tudo porque, com base no medo, a gente ou se arma para atacar, ou se prepara para fugir, ou, como Pedro, se paralisa. Então, é importante reflexionar sobre isso, porque transitar no corpo é viver essas experiências que nos traduzem em segurança e vicissitudes, justamente para que a gente mostre de onde vem a nossa verdadeira fortaleza. Há muitos de nós que temos medo de ter medo, que isso nos leva a nos isolar, a nos defender dos outros, como se fossem ameaças externas reais nos armando, quando na verdade essa violência ainda é um traço arcaico nosso, que nós podemos vencer pela confiança em nós mesmos e pela confiança em Deus. Robson, o que você acha? Essa contribuição de Maria José, ela nos permite trazer uma proposta de olharmos o sujeito num processo evolutivo. Insistentemente, olharmos desta forma. Fica mais fácil compreender. Eu vou me permitir analisar um pedacinho, digamos assim, sinteticamente, essa frase, essa colocação de Maria, quando ela diz: como pode alguém amar a Deus fazendo mal? Então, é incompreensível quando a gente olha de uma maneira literal a vida, mas com base na orientação de que temos que amar a Deus. O próprio Jesus, quando ele diz que é a fragilidade a causa desse mal, por que Jesus traz a ideia da fragilidade? A fragilidade nos torna vulneráveis, é o primeiro ponto.
Mas essa fragilidade, ela não é uma simples falta de fé, é mais uma falta de experiência. E a gente tem alguns exemplos bíblicos que corroboram com essa ideia, porquanto as conversões aconteceram, que também conversões não é uma coisa instantânea, cirúrgica, senão uma transformação pelo sentimento sentido, não é redundância, decorrente da experiência vivida, porque é o sentimento que transforma. Nós não somos teoricamente transformados. Pedro é prova disso. Pedro é contemporâneo de Jesus. Pedro não recebeu as orientações por um livro escrito por um autor, com palavras e frases contaminadas pela história, pelo histórico do próprio autor. Não, ele conviveu diretamente, ouviu e bebeu diretamente das palavras, dos ensinamentos de Jesus. Da mesma forma, Judas, né? Judas fez a maldade de vender Jesus, mas com o propósito de acelerar a construção do reino que Jesus tanto queria. A gente vai mais adiante. Paulo insistentemente diz: o mal que eu não quero, eu faço. A gente vai para Santo Agostinho, que fazia Santa Mônica chorar horrores, horrores. E as lágrimas da própria mãe não eram bastante para convencer Santo Agostinho, senão o momento da sua crise existencial. E todos nós temos um nosso momento, que também não é cirúrgico, não é preciso. Então, como amar a Deus? Amar a Deus, enquanto nós estivermos vendo Deus fora de nós, acreditando em Deus, Deus é um objeto para o qual eu devo direcionar as minhas atenções e exercitar o amor a Ele. Mas as experiências nos proporcionarão não mais crer em Deus, mas como Joana de Ângeles trouxe sabiamente, acredito que no volume 11, a diferença entre querer e saber. Nós passaremos somente pelas experienciações no campo de provas e também nos entrevidas, né? Saber Deus. Mas isso é um momento da evolução. Por enquanto, nós ainda estamos nessa fase, né? De fazer o mal. O mal é um polo e o outro é a bondade. Nós temos uma dificuldade muito grande da prática do mal, porquanto contraria a natureza humana, contraria a essência divina. Quando o senso comum talvez traga a ideia de que não existe crime perfeito, isso é uma percepção leiga de que não conseguimos fazer perfeitamente uma maldade. Tá? Então, isso nos mostra que a maldade que ainda somos capazes de fazer é da natureza humana nesse momento. E faz parte do estado evolutivo. Agora, onde é que está o salto e onde é que está a transformação? Quando eu percebo a maldade que fiz e que faço. Como Santo Agostinho, né? Como Paulo, quando ele percebe, poxa, ele está diante da realidade dele mesmo no processo tão insistentemente trazido por Joana de Ângeles, que é um autoconhecimento. Então, Paulo se percebe capaz de fazer o mal e não se condena, procura compreender, e não se culpa, mas procura se entender e saber as razões disso. É exatamente nesse momento, quando trazemos
os efeitos dos nossos comportamentos para a luz da consciência, que a transformação começa a se dar. Quando eu ilumino aquilo que em mim contraria, né, os princípios evolutivos, é exatamente naquele ponto que começamos a nos transformar. Então, essas passagens trazidas aqui na resposta a essa pergunta tão feliz de Maria José, eu me permito também iluminar uma proposta de autocompaixão, de auto-perdão, de autocompreensão e de autoconhecimento para sabermos imperfeitos. Não estaríamos aqui se não o fôssemos. E precisamos compreender essa imperfeição que somos para nos permitir crescer e vir a ter Deus, a ver o Deus que está em mim, na minha essência, e sabê-lo, né? Seria um pouquinho disso, Patrícia. Muito bem. E a outra questão seria a questão de Maísa, né? Maísa Torres. Qual a maneira prática, como fortalecer a musculatura da confiança nos mais diferentes cenários? Confiança em Deus, confiança em nós mesmos, na intenção de sobrepujarmos o receio, constrição e mesmo as fobias. É interessante também essa questão, porque a gênese de todo o sofrimento, pelo menos é o que nós vemos na série psicológica, especialmente nesse livro, O Homem Integral, ela está centrada no ser espiritual, né, e na percepção que ele tem a respeito da sua origem, das suas motivações, dos seus propósitos, da sua procedência, e a perspectiva da construção, né, de um homem que seja mais planificado, também com os seus lados mais sombrios. Então, parece que assim como a fé é uma construção, né, como Robson bem trouxe, com base na experiência, com base na reflexão íntima, com base na percepção do meu lugar no mundo, do lugar do outro, na convivência que eu tenho. Então, parece que não é possível fortalecer essa confiança a não ser enfrentando-se e conhecendo-se. Porém, a gente poderia pensar, né, de que forma, como ela bem traz, de que forma mais eficaz. Porque muitos de nós planejamos nos conhecer e nos enfrentar como se estivessem deflagrando uma guerra contra um inimigo invisível. E a gente sabe que extirpar os nossos vícios não se dá à base da violência. Mesmo porque, para o Espiritismo, a maldade não é outra coisa senão a ignorância de fazer o bem e de todos os efeitos que o bem tem na construção de um mundo melhor, um mundo íntimo melhor e um mundo em derredor dos nossos passos. Então, à medida que a gente se torna consciente de quem a gente é hoje, da condição em que nós estamos, e percebe, pelos potenciais da nossa alma, todas as perspectivas de êxito que nos estão descortinadas, justamente pela vivência da imortalidade, pelo conhecimento das vidas sucessivas, isso naturalmente nos propele a trabalhar. E trabalhando a nós mesmos de forma infatigável, a gente também se constrói. Se a gente comparar esse Pedro da cena da negação com o Pedro, né, que morre crucificado de cabeça para baixo no fim da sua vida, a gente percebe o quanto a confiança em Deus e em si mesmo mudou com base nos desafios que lhe foram impostos. Das vezes que ele precisou funcionar como aquele eixo equilibrador da igreja cristã primitiva, das oportunidades que ele teve que renunciar às próprias necessidades e interesses primeiro, em prol do interesse coletivo, das condições de, digamos assim, conciliação que ele precisou fazer entre os interesses farisaicos, que era algo necessário para a manutenção da célula cristã, e os interesses
da própria mensagem do Evangelho de Jesus. Então, dessa forma, e procurando também a terapêutica possível, porque a terapêutica utilizada na igreja cristã primitiva era a terapêutica do trabalho no bem e do evangelho terapia. E essas duas ferramentas nós temos hoje ainda. Mas além delas, nós temos mais. Nós temos os nossos estudos espíritas, nós temos apoio psicoterapêutico, apoio médico, toda essa rede de apoio que nos ajuda através do exercício, né, da prova e da confiança dela, reforçar essa realidade existencial. Porque é bem verdade que muitas vezes nós vivemos mais afeitos ao terra a terra, a ter que dar conta daquelas necessidades mais imediatas da nossa vida material, da nossa vida terrena, do que propriamente pensamos sobre a nossa procedência como seres espirituais. Jesus quebrou esse paradigma. Ele, ao se referir a quem quer que fosse, jamais o fazia como se estivesse falando para corpos que iam perecer. Ele sempre incitava as reflexões daqueles que o procuravam, qual a sua procedência luminosa, né? Qual o espírito que anima aquela existência. E isso é bem frequente, bem claro, sobretudo nas curas. Quando ele questiona o ser: que queres que eu faça? Crês que eu possa te curar? E ao final, vai, não tornes a pecar para que não te suceda algo pior, ele responsabiliza o indivíduo. Mostra esse ser luminoso que nós somos. E essa responsabilidade, ela é tão importante porque nos mostra que não apenas a gênese das doenças nascem no próprio espírito imortal, mas todas as perspectivas de cura, se não tiverem o engajamento do ser imortal, redundam infrutíferas, por mais maravilhosas que sejam. O que você acha, Robson? Olha só, Pai, afasta de mim esse cálice, né? E a segunda parte, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Cálice, se a gente faz um estudo bíblico, né? Enquanto, digamos, mitologia cristã, analisando a simbologia, cálice, frequentemente no Evangelho e mais evidentemente nos Salmos, ele é trazido com a ideia de experiência. Mas do mesmo jeito que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, traz na sua primeira parte o livre-arbítrio e na segunda causa e efeito, duas leis, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Vamos olhar para essa segunda frase proferida por Jesus, porque é aí que está o enfrentamento do medo, das circunstâncias, dos propósitos, das situações experienciais que me transformam. É certo que Jesus já tinha, como diz Emmanuel, nele cessado o processo evolutivo. Mas em nós não, estamos muito, muito distantes disso, né? Nós temos uma distância muito grande do nosso anjo da guarda, que não é um espírito perfeito, não é um espírito puro, senão aquele espírito que ainda precisa burilar no trabalho e através do trabalho. Imagine a nossa distância para o Divino Mestre, para aquele espírito de luz. Nós chegaremos lá, porque é um processo, como ele também passou, como traz muito bem Emmanuel. Então, assim, é preciso que olhemos não para a minha vontade, mas para a vontade do Pai. Quando incorporamos essa ideia que também foi trazida por Jesus, a gente passa a ter a oportunidade de olhar para as oportunidades com um propósito evolutivo.
E Joana de Ângeles traz isso nesse capítulo do medo, quando ela nos propõe o enfrentamento dessas situações, mas e nos propõe também a revisão da mudança, mas ela, ela traz nesse capítulo um ponto como causa, uma das causas do medo, que é olhar a vida de forma distorcida. Palavras de Joana de Ângeles. Então veja que o medo é do espírito, por conta da sua história. E isso se explica, encontra uma compreensão mais facilitada, porque o espírito, no seu processo evolutivo, até aqui, onde estamos hoje, no segundo mundo de expiação e provas, traz um repertório de experiências dolorosas. E isso fica impresso no perispírito. Então, o medo está no meu arcabouço, o medo está no repertório de experiências do espírito. A sensação que fica é a sensação da dor, a sensação da insegurança, porque a dor é transformadora e sem ela não tem evolução. E a dor provoca o medo da dor, que provoca o medo da dor, que provoca o medo da dor. E o medo está presente no espírito e tem a sua gênese no próprio espírito, né? Me parece que a fobia aqui ela é trazida de uma outra forma na pergunta, mas também Joana de Ângeles pontua isso e ilumina de uma forma diferente. Agora, qual a maneira prática como fortalecer a musculatura da confiança? Nós temos instintivamente dois modos básicos de resposta às circunstâncias: ou fugir ou enfrentar. E estamos preparados no nosso construto para isso, para responder às circunstâncias. Fugir é prudente quando a força for maior, a ameaça for maior do que a nossa força. É prudente fugir, né? Mas não é prudente fugir quando as circunstâncias, a ameaça for inferior às nossas forças. Agora, que força é essa? É a força que me reveste quando trago, entendo, incorporo a imortalidade. Quando confio no Criador e entendo que nada que se apresente diante de mim traz o propósito ou a certeza de me fazer sucumbir, senão de superar aquelas situações. Aqueles pedidos que fizemos nos nossos propósitos reencarnatórios e que não nos seriam possíveis porque sucumbiríamos, foram retirados por aqueles assessores que nos ajudavam na construção desse projeto. E precisamos incorporar essa ideia e saber, para que esse olhar distorcido trazido por Joana de Ângeles, que nos deixa inseguro e que vem também da fragilidade do espírito, né? Por quanto ele ainda está aprendendo, está em processo de experienciação, é preciso ser revisto. Então, o enfrentamento, e a Maria Maísa Torres, perdão, ela traz na própria pergunta o termo que nos remete à resposta, a prática, senão a prática, e a prática, e a prática, e a prática. Né? Lembremos-nos sempre que tudo que nos acontece tem causa e propósito, causalidade e finalidade. Não nos interessa a causa, não vamos buscar, né, aquilo que fizemos ou aquele que fomos, mas senão qual é a finalidade disso que me acontece. E se tenho o Pai comigo, me fortaleço, supero as minhas dificuldades, compenso as minhas fragilidades e mergulho na vida, não irresponsavelmente, prudentemente, porque também temos a responsabilidade, né, sobre nós, mas mergulhamos intensamente na vida, na confiança de que aquilo, de alguma forma, me bunila, me transforma, me estrutura e nos fortalece. Muito bom. E aí, gente, agora a gente pode
adentrar, digamos assim, com mais profundidade na obra, é interessante porque Joana traz, né, no início, os fatores sociológicos, pressões psicológicas, impositivos econômicos, que podem suscitar no indivíduo, digamos assim, uma extrapolação do medo para reações que sejam completamente contraproducentes para a sua evolução moral, a respeito da violência e do que ela intitula como depressão, que talvez fosse assim mais produtivo que a gente entendesse não de uma forma caricata, como aquela figura da pessoa que fica deitada na cama prostrada, não consegue levantar para trabalhar, mas a própria materialização, por assim dizer, dessa angústia que não suscitou movimento, né, de transformação, de colocar-se nas experiências para conseguir vencer as dificuldades, e que acaba representando uma grave desvitalidade do sujeito, que às vezes se manifesta com sintomas bem pouco associados ao que a gente teria como depressão, como irritação, mau humor, que acabam culminando num forte desânimo. E a base dela, né, pense num medo extrapolado a ponto do sujeito renunciar, por exemplo, aos desafios de viver, a se portar na vida, a ter relacionamentos, a se vincular com pessoas, se insulando. Então é como se essa angústia não tivesse como suporte o sentido da vida e representasse um grave vazio existencial. E daí vem essa autodepreciação, esse afastamento do conhecimento de que eu sou um espírito imortal e que, portanto, eu tenho já as condições, pelo menos em germe, de desenvolver os potenciais para enfrentar as dificuldades. E aí, às vezes, a posição desse sujeito é de uma recusa, de entrar na vida, de participar dos processos, ou porque a vida se apresenta como nós não desejaríamos, ou por conta dos impositivos externos que nós acabamos introjetando. E aí vem as pressões, a obrigação de ser feliz, ter que viver novas experiências, não para aproveitá-las para crescer, mas a pretexto de alucinação, o que Joana nos traz. É como se a gente entrasse num roldão de ilusão, que a gente fosse avassalado por essa onda da novidade no seu sentido mais pernicioso, que repete o que ela falou no capítulo sobre rotina e sobre ansiedade, aquele comportamento mesmista, imitativo dos outros, não refletindo a nossa realidade existencial, quem nós realmente somos. E aí vem os outros impositivos, ter que ter alguma coisa material para ser feliz, ter que conquistar algo mais contundente para poder se realizar, ter que aparentar uma mensagem, né, considerada perfeita, considerada saudável, para assim se sentir bem, porque assim o sujeito será aprovado e receberá o feedback dos outros, seja no like, seja nos aplausos, seja na fama. E é interessante porque Joana também coloca uma perspectiva histórica. Os seres lá do século XX, altamente reprimidos, agora subvertem, ou seja, se revoltam perante a ordem social, se viram contra as instituições e atacam os valores éticos do espírito. É como se nós estivéssemos aniquilando a nós mesmos e não reavaliando os nossos valores e não nos apropriando daquilo que nós construímos antropologicamente e que agora nós podemos fazer de um outro modo. Então, a reflexão em torno dos valores mais profundos do ser, por conta desse ritmo caudaloso, tem sido desconsiderado. E isso faz com que a gente adie a oportunidade de despertamento, inutilizando a nossa existência. O sentimento de fraternidade, ele especialmente surge nos momentos mais calamitosos, as grandes guerras,
as flagelações coletivas, as epidemias, as pandemias, mas ele poderia ser mais popularizado se cada um de nós estivesse mais cônscio da sua própria realidade espiritual. E aí ela fala do comportamento alienado, né? E quando a gente olha para a sociedade, a gente tem um pouco dessa impressão. As pessoas andam alheias de si mesmas, acabam tornando-se absorvidas por padrões completamente insensatos, que uma análise simples e racional poderia discernir muito bem. Isso é um absurdo. Isso contradiz a razão, mas que muitas vezes nós absorvemos de forma consciente ou inconsciente. E aí o medo acaba gerando essa repercussão de nós nos protegermos, nos encastelarmos e de deixar do lado de fora os inimigos contra os quais nós combatemos. E aí, nesse ponto, Joana fala sobre as fobias, né? Em especial, que é interessante. Na psiquiatria, a fobia é considerada uma neurose, um adoecimento psíquico, como uma espécie de conflito emocional, uma expressão desse conflito, em que há um pavor contínuo que afeta o sujeito frente a um ser, a um objeto ou uma situação que a princípio não apresentaria perigo real, mas que para o sujeito representa uma grave ameaça. E aí, por conta do medo, que é essa emoção primária que tem a sua funcionalidade, né? O medo ele está a serviço da prudência e da cautela. Mas quando exacerbado, acaba gerando esses comportamentos que não são saudáveis, que são completamente patológicos, né? E aí Joana traz, assim, que as fobias, por terem a gênese no ser espiritual, não raro elas procedem em experiências transatas, experiências passadas, muitas vezes de reencarnações fracassadas, em que a gente desenvolve uma culpa não liberada e que, com isso, a gente acaba repercutindo nessa existência, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, todas essas expressões perniciosas. Então, é como se a gente tivesse uma forma de mascarar a angústia real que nós vivemos psiquicamente, que para nós é completamente intolerável, preenchendo com algo que não vai resolver o problema, que é enfrentar uma série, desenvolver uma série de proteções e de manifestações contra algo que, na verdade, não é o que efetivamente nos suscita e nos causa esse perigo. Tem uma outra obra de Joana, que é Momentos de Saúde e Consciência, que ela vai falar também das doenças oportunistas que surgem a partir daí e de como a nossa percepção extrafísica também colabora para esse fenômeno de extrapolação do medo. Porque nós somos antenas psíquicas, então o tempo inteiro nós estamos em intercâmbio permanente, ainda que nós não nos demos conta. E veja que interessante, a forma como nós dirigimos e reconhecemos a nossa existência, e a partir daí trabalhamos com as experiências para o nosso aprimoramento, ela recebe reforço também de outras mentes. E se nós não estivermos conscientes sobre esse processo e sintonizados com os nossos propósitos, nós deixamos nos engolfar por essas associações. Então, de fato, o controle, ele segue em nossas mãos, por mais que sejam complexas e intricadas. Então, esses fatores perturbadores externos, sociológicos, pressões, impositivos econômicos, elas precisam ser digeridas, bem direcionadas pelo ser espiritual que sempre está no controle da sua vida. O que você acha, Robson? Perfeito e até completo, eu diria, Patrícia, o raciocínio que você traz. E é preciso que fique muito claro que ao discutirmos, ao conversarmos um pouquinho sobre o medo, não está presente aqui a intencionalidade de fazer-se
uma apologia à coragem, seria uma falta de cuidado e até mesmo uma irresponsabilidade. Que fique claro, e Patrícia traz isso, a lembrança de que o medo é uma emoção primária, junto com a alegria, junto com a tristeza, junto com o nojo, junto com a raiva. São emoções primárias, instaladas, vamos dizer assim, no humano de série, todos nós temos. E as emoções primárias são aquelas primeiras, né, a estarem presentes e a se manifestarem no sujeito, não é sem razão, senão para assegurar a sobrevivência. Joana, ela associa o medo à desidentidade, à fragmentação da minha identidade. Isso me enfraquece, me fragiliza, me traz em mim a insegurança. Obviamente, o efeito disso é o medo, né? Então, assim, eu preciso fortalecer o eu que sou e ter consciência disso e não me permitir, né? Digamos assim, até com a emoção da raiva, me fragmentarem ou me induzirem a isso, né? É preciso também que a gente tenha consciência de que atraímos o objeto do nosso medo. De que forma atraímos o objeto do nosso medo? O medo nos faz deixar presente, prevalentemente no pensamento, aquilo de que temos medo. E dessa forma, nós vamos enxergar diante de nós aquilo que está sendo construído imaginariamente, né? Então, ainda tem o aspecto da atração, né, daquilo que buscamos. E se insistentemente dialogamos e ficamos com aquele objeto do qual temos medo, e esse objeto, numa linguagem da psicologia que se refere, representa emblematicamente tudo, até mesmo as circunstâncias, né? Os fatos e os fenômenos. Nós atraímos o objeto, nós nos sintonizamos e a mente cria aquilo. É a mesma coisa que dizer, nós enxergamos no outro aquilo que quisermos enxergar, né? Mesmo que o outro não os tenha, mas nós enxergaremos, se tornará verdade. E que quando alimentamos ou quando nasce o medo em nós, nós tendemos a potencializar, alimentar, nutrir, fazer crescer e fortalecer o objeto do medo, porque passaremos a enxergar fatores que corroboram para que eu esteja certo naquele medo que eu sinto. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, e Patrícia traz de uma forma muito contundente a ideia de que tem um limiar do medo, né? O medo saudável e o medo patológico, que está no excesso. Agora, eu me proponho a deixar a fobia um pouco à parte, porquanto é uma outra coisa, né? Lógico que tem origem no medo e é uma expressão do medo. Mas aquele medo até de nós mesmos, os medos íntimos, como traz Joana de Ângeli. Trazemos aqui para o medo de ser pai, o medo de ser mãe, o medo da maternidade, né? O medo de atendermos a nossa vocação, o medo, e tudo isso fere e fragiliza a nossa identidade, a nossa individualidade, que é uma função estruturante da psique, né? O medo de não atender à expectativa do outro, porquanto, se não atender, não serei aceito, serei rejeitado, né? O medo de não ter sucesso, o medo do fracasso, que me faz entrar numa rotina degradante, como vimos na conversa passada. Então, nós precisamos ficar atentos até a esses medos, né, que não se apresentam
com a roupa do medo propriamente dito, mas que a nossa inércia, a nossa adaptação que provoca uma neurose, ela também tem origem nesse medo que nós desenvolvemos de vivermos muitas vezes, né? Então, autoconhecimento seria a receita. E quando nos depararmos com uma situação que aparentemente nos fragiliza e que nos coloca inseguros, é preciso que voltemos-nos para nós e busquemos em nós mesmos por que me sinto assim. Vamos aqui sistematizar isso. O que é que realmente é ameaça aqui? Quais são os pontos ameaçadores? Mas quais são os meus recursos? Quais as razões de ver nessa circunstância uma ameaça e não uma oportunidade de experiência evolutiva, né? Então, assim, onde é que está a minha fé? Entende? Esse propósito leva àquilo que Joana traz também como recurso de enfrentamento do medo, que é a expansão da consciência. Quando eu faço esse diálogo com o objeto do meu medo, eu estou trazendo à luz da minha consciência muito das minhas potencialidades, muito dos meus recursos, e tratando, burilando a imagem que eu tenho da circunstância, inicialmente, para trazê-la para uma realidade, como Joana diz, as imagens, o olhar distorcido sobre as coisas que nos acontecem, né? Então, é preciso ter um diálogo consciente de que tem uma parte saudável no medo e tem uma parte patológica. É o medo quem assegura a sobrevivência, que é a propriedade das emoções primárias. Eu preciso do nojo, senão eu como uma comida estragada. Eu preciso da tristeza para entrar em contato comigo mesmo, né? Então, eu preciso da raiva para preservar a minha identidade, né? Para que não invadam, não tirem de mim fragmentos de mim. Isso interfere na qualidade do aproveitamento do nosso processo reencarnatório. Quanto à fobia, tem a origem no espírito, no problema do ser, do destino e da dor. Leon Denis traz a memória que está impressa no perispírito, de toda a história do espírito. Ele traz alguns exemplos, algumas situações de pessoas, alguém estava num balão e que esse balão ele vai perdendo altitude, e essa pessoa vai entrar em choque com o chão, porque o balão está caindo, e em segundos passa a história toda da vida desse sujeito. E a hipnose, que também é trazida em obras associadas ao espiritismo, que resgata, vai evidenciar isso, que muito da fobia tem causa na história do espírito, né? Mas, assim, me inquieta muito quando eu vejo um fóbico dentro de um elevador e alguém rindo daquela situação, né? Quem sofre da fobia, quem não sofre da fobia, não tem como, não tem palavras para descrever o grau, a magnitude da dor e do sofrimento de um fóbico diante de qualquer coisa que a sociedade costuma banalizar, né? O objeto do medo fóbico, né? Mas fica que a fobia realmente tem cura, porquanto obedece à mesma estratégia do enfrentamento, né? A psicologia traz a exposição gradativa ao objeto do nosso medo. Então, é exatamente isso que talvez a Joana traga como a proposta de reconstrução, revisitação, reconceituação do termo coragem, né? Como desenvolvemos a coragem, que talvez até contribua para a resposta daquela segunda perguntinha que inicialmente nos foi feita, senão a exposição gradativa ao objeto do nosso medo. E o que é isso? Enfrentamento, né? E temos nós espíritas razões para isso, porque temos um conjunto nobre, capacitado, qualificado, com bons propósitos, de nos assessorarmos no processo evolutivo, não
estamos sós. É isso, Patrícia. Muito bom. Sobre a folia, ela também chega a citar os casos dos catalépticos sepultados vivos, né? E a gente, assim, pode até fazer um esforço mental para tentar se colocar no lugar e imaginar as repercussões dolorosas que essas pessoas morreram, porque é, Kardec estuda com os espíritos nas questões 422 a 424, catalepsia, letargia e morte aparente. Então, os catalépticos, neles, há uma forma, né, de emancipação da alma, esse é o propósito, digamos assim, em que há uma perda temporária, né, momentânea, de sensibilidade e do movimento do corpo. Os espíritos chegam a explicar que é uma espécie de estado particular que se opõe à comunicação do espírito, que faz com que ele tenha encarnado uma aparência de morte. Não obstante, a vitalidade do corpo ainda estar presente, porém em estado latente. Bezerra de Menezes, por Ivone do Amaral Pereira, diz que esse, por exemplo, é o caso de Lázaro, em que Jesus transfere-lhe ali os fluidos benéficos para que ele pudesse reforçar esses laços perispirituais com o corpo e, entre aspas, voltasse a viver. Aí Joana coloca os casos dos catalépticos pelo desconhecimento daqueles que veem um ser encarnado aparentemente morto e o enterram, dando-o como morto, e não raro comprovado, né, pelo obituário, os próprios médicos deflagrando isso. E aí, como é apenas um estado temporário, momentâneo de emancipação, quando a pessoa retorna e se assenhoreia do seu corpo físico, se percebe preso dentro de um caixão. E a morte, não raro por asfixia. Então, imagina as repercussões no espírito, que sobrevive sempre, não obstante a morte do corpo, né? Então, realmente são situações bem complexas. Joana, mais uma vez nessa obra, também faz um contexto histórico. É interessante essa análise que ela faz, porque é como se ela posicionasse o ser humano e as suas respostas perante o enfrentamento a depender dos diferentes contextos sociais, culturais, nos quais nós estamos imersos. Aí ela fala, por exemplo, sobre a geração perdida. Esse é um termo com que ficou conhecido a geração dos anos 20, 30 do século passado, os famosos anos loucos, né? Em que houve uma ruptura completa de valores, uma espécie de tentativa de quebrar aquele paradigma repressor. Começou-se, por exemplo, a ter expressões para a liberação da mulher, festas regadas a álcool, mudanças que nós vimos observar na moda, na forma de se vestir. Antes, é até bem icônico, né? As mulheres se vestiam com as saias abaixo dos joelhos, e depois começaram as mini saias, essa espécie de movimento liberador, contra-repressor. E ela vai dizer que essa geração, dita como perdida, acabou repercutindo mais recentemente na era da insegurança. Daqueles jovens que, por conta de não encontrarem esses subsídios morais para o enfrentamento dos desafios, acabarem sendo consumidos pelas drogas, vencidos pelas enfermidades, através de suicídios espetaculares. E aí a gente vê como hoje a gente tem um especial recrudescimento, né? Um aumento imenso do número de suicídios, por conta dessa perspectiva quase nula que se dá sobre a possibilidade da gente refazer a nossa história, da gente olhar a vida por um novo ângulo, da gente enfrentar com calma, com perseverança, os desafios que nos são enfrentados. E nesse ponto, a gente também poderia pensar sobre as paixões, porque os vícios, eles nada mais são do que os efeitos devastadores das más paixões. Kardec, quando aborda com os espíritos sobre as paixões serem boas ou más, os espíritos colocam uma metáfora muito interessante. As paixões são como um cavalo, mas podem ser alavancas para o nosso processo evolutivo.
se for o homem quem dirigir as paixões. Mas se nós formos tomados por elas, é como se o homem decidisse se encaminhar pelo instinto do animal, que não preserva a racionalidade para discernir aquilo que é melhor ou pior, e que muitas vezes nos faz cair nos excessos. Então, um período como hoje nós estamos vivendo, como a gente disse que há tantas pressões externas, deixar-se ser governado pelas más paixões é um grave risco. E Joana discerne aquelas paixões que são vitalizantes, renovadoras, como as paixões de um ideal enobrecedor, daquelas que têm um potencial viciante. Então, cabe a gente distinguir. Tem um texto de Freud em que ele faz uma análise sobre períodos de guerra. Ele, na verdade, estuda as repercussões traumáticas do estresse dos soldados que voltavam da guerra, né? Esse texto é de 1919 e eu acho ele interessante por conta do momento que a gente está vivendo na pandemia pelo coronavírus, que a gente poderia, assim, metaforicamente dizer que também há uma guerra deflagrada contra esse inimigo invisível, né? E aí no texto dele, ele percebia o quanto ter sido vítima e sobrevivente a uma guerra ou a um acidente grave, a exposição daquele sujeito a diversas expressões do sofrimento psíquico, o quanto que aquilo gerava no sujeito repercussões na forma de sintomas bem característicos, como, por exemplo, acentuada sensibilidade frente às ameaças, permanente vigilância, né? Achar que o inimigo está à espreita, prestes a me atacar, então eu já ando armado. E eu achei isso interessante porque essas características, elas expõem muitos comportamentos motivados pelo medo que a gente vê atualmente, dentro do processo pandêmico pelo qual a gente passa, e mesmo antes. Como se nós vivêssemos, né, nesse contínuo estresse, prestes a nos defrontarmos com a ameaça, então, portanto, resultando daí toda a angústia que essa perspectiva dolorosa nos suscita, e, ao mesmo tempo, o desperdício que a gente tem, né, de saúde emocional, de aproveitar as oportunidades de um outro modo por conta desse estado de alerta. A psiquiatria também estuda isso, quando ela fala, por exemplo, do transtorno de estresse pós-traumático, né? E o importante é que Joana faz essa abordagem da repercussão do medo ao longo dos tempos, e às vezes até cita alguns transtornos desencadeados por conta dessas emoções mal governadas, vamos dizer assim, para falar da relevância e da gravidade desse fenômeno, e de como algo que é concebido para nos proteger pode gerar conflitos e transtornos graves a depender de como a gente conduz isso, né, Robson? Perfeitamente, Patrícia. Observe que as experiências, como traz Freud, elas modelam as respostas, né? Agora, essa consciência nos tira do estado de alerta patológico que produz também efeitos neuroquímicos que adoecem, né? Que transtornam, que desequilibram. Quando dialogamos com essas nossas experiências e buscamos as razões pelas quais se faz sentido, se não faz sentido aquilo que sinto, né? Então veja que as experiências elas são transformadoras, buriladoras e o elemento determinante para que possamos nos tornar pessoas melhores, né? Mais confiantes muitas vezes, né? Aqueles objetos do nosso desapego, a nossa gratidão, porque antes de perdê-lo, eu tive medo de perdê-lo, né?
Mas depois, eu costumo trazer por empréstimo da filosofia os termos a priori e a posteriori, que tem tudo a ver com o processo reencarnatório, a priori antes da experiência, a posteriori depois da experiência. Só o enfrentamento nos permitirá fazer esse trânsito de antes da experiência, e obviamente antes da experiência naturalmente se desenvolve, se manifesta em mim o medo, e a posteriori, depois da experiência, onde eu percebo que aquilo já não é mais estranho para mim, que eu superei aquela situação que foi me oportunizado a viver, né? Então, é exatamente esse o propósito, passarmos pelas experiências. Agora, é preciso uma dose de coragem para viver, né? É preciso uma dose de coragem para dizer sim ao novo, né? É preciso de uma dose de coragem para o desapego daquilo que não me faz bem. É preciso de uma dose, talvez cavalar de coragem, para me desprender das paixões nocivas, né? Então, assim, é preciso de uma dose de coragem para que eu me transforme nesse melhor, que é o propósito reencarnatório. Mas essa coragem não é solitária, né? Lembremos-nos sempre, e aí Joana traz alguns recursos para vencermos esses medos. A expansão da consciência, que só se dá a posteriori, né? Tendo vivido as experiências, que também não são obra do acaso, o fortalecimento da fé religiosa, a incorporação do princípio da consolação, da imortalidade e a recuperação, a reestruturação, a junção dos fragmentos da nossa identidade. Então, esses 4 elementos, eles vão alimentar a coragem necessária para o enfrentamento das nossas situações e do medo que tenhamos, que é natural que tenhamos, para esses necessários enfrentamentos. E sabemos que realmente estamos assessorados, assistidos, e como eu diria, olha, se tem alguém que acompanha você em superar esse sofrimento, melhor oportunidade de mergulhar na dor e no sofrimento, porque você está acompanhado, né? Uma coisa é a gente mergulhar na dor e no sofrimento solitariamente, mas nós espíritas sabemos que estamos diuturnamente acompanhados, né? Então, a razão pela qual nos pode estimular a mergulhar nas circunstâncias da vida corajosamente, separando o que é medo patológico daquilo que é necessário, que é a prudência, né? Não podemos confundir medo com prudência. É isso, Patrícia. Muito bom. Engraçado, Robson, você falou sobre estar acompanhado. Eu me lembrei de uma cena, né, de Jesus com os apóstolos, da tempestade acalmada. Os apóstolos estavam com Cristo no barco, e aí eles estavam atravessando, né, o mar de Tiberíades, e uma grande tempestade ocorreu no mar, a ponto do barco ficar coberto pelas ondas. E o Cristo, aparentemente, né, segundo o evangelista Marcos, Lucas também narra essa história, falam, continuou dormindo. E os apóstolos estavam ensandecidos, com muito medo, né, do que poderia acontecer. Ora, eles estavam atravessando uma tempestade, estavam no meio do mar e provavelmente morreriam afogados. E aquele que poderia salvá-los parecia, digamos assim, dormindo para a realidade presente. E aí eles começaram a se aproximar de Jesus, tentando despertá-lo. Senhor, salva-nos, nós estamos perdidos, vamos todos morrer. E Jesus se ergue, naquela mansuetude que lhe era peculiar, né, como se estivesse olhando para crianças espirituais, e pergunta: por que estáis temerosos? Senhor, as ondas vão acabar com o barco.
E aí ele ergue os braços, repreendendo os ventos e o mar, e dali a pouco tudo retorna à calmaria, né? E aí os apóstolos até comentam: que homem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Então é interessante porque, de fato, como você me trouxe, Robson, essa confiança, ela não é uma crença, ela de fato é uma vivência. Ela precisa ser uma construção interna, porque eles estavam com o Senhor dentro do barco, né? Aquele que a gente sabe que criou o planeta, que é o governador do nosso orbe. Então, quem mais do que ele teria autoridade para colocar cada coisa no seu lugar? Mas, de fato, essa, digamos assim, confirmação, essa certeza, ela tem que estar íntima. Porque do lado de fora a gente pode ter todos os recursos para isso e não conseguir aproveitar, né? E aí é interessante também pensar um pouco como Joana traz a psicogênese centrada no ser. Eu também fiquei pensando um pouco sobre o círculo vicioso do medo, porque, por exemplo, quando nós constituímos a nossa família, né, temos os nossos filhos, a gente transfere das nossas relações parentais com a nossa família de origem alguns padrões, algumas crenças, alguns clichês, e também transfere algo que é nosso, né? E aí, como Joana trouxe esses aspectos espirituais do medo, quando ela cita as fobias com base na culpa não liberada de reencarnações passadas, a gente também poderia pensar nesses aspectos sociais, relacionais. Por exemplo, a criança, desde o início, muito severamente punida, culpada, criticada pelos seus cuidadores, que na adolescência, por exemplo, demonstra uma impulsividade, um desejo de romper com aqueles padrões que lhe foram expostos, uma grande raiva contra si ou contra os seus genitores, como resposta, né, desse tipo de educação. Alguém que teve uma superproteção, né, aquele cuidado muito exagerado dos pais, e que mais tarde desenvolve um medo de perder o controle, ou transforma as relações em situações bem embaraçosas pelo seu excesso de controle, por às vezes querer controlar coisas que são de ordem exterior, que ela não tem domínio. A criança castigada, ameaçada, punida, né, que tem essa resposta anárquica, insensata. Joana tem uma expressão muito peculiar, que promove a tirania do desconcerto, né? Aquele conjunto de sujeitos alucinados e imaturos que não sabem se dirigir e pregam essa profunda subversão dos valores, né? Fora quando isso não é explodido, digamos assim, numa reação contra o mundo exterior e promove um autodepreciamento, né? Um autodesmerecimento, talvez um rebaixamento da autoestima e as fugas que a gente vê pelos vícios, né? E por outras, é, digamos assim, outras saídas que a gente sabe que não são produtivas do ponto de vista da evolução moral. Perfeito. E esse elemento que você traz, na origem é do desenvolvimento humano na infância, né? Eu costumo dizer que a mentira, ela muitas vezes é um mecanismo de defesa, que se instala quando a verdade foi punida ou silenciada, né? Então, assim, a mentira esconde uma verdade, mas esconde mais do que uma verdade, ela esconde o medo, né? O medo de não ser compreendido, de não ser aceito, de não ser autorizado. Então, assim, a psicologia analítica traz a figura da criação castradora, né? Que se opõe à criação criativa,
vamos dizer assim, né? Onde um novo sujeito é criado por ele mesmo a cada experiência vivida, né? Então, a fala precisa, principalmente nessa idade da vida, a fala, as vontades, os desejos, precisam encontrar dos seus cuidadores espaço para que elas se esperem e sirvam de experiência e, consequentemente, o efeito que é o crescimento se dê, aconteça. Então, na medida em que cesseiamos, que silenciamos essas vontades, esses desejos que tentam se expressar na criança, né? No adolescente, isso vai para o adulto como insegurança, né? Então, assim, o medo tem uma gênese no espírito e muitas vezes nós alimentamos esse medo côndito que está naqueles com os quais nós convivemos ou que temos a oportunidade de cuidar, de cuidar. Perfeito. E aí, gente, então, a gente já caminhando para o final, né? O extrato que a gente tira desse texto aqui, de fato, Joana fala sobre vencer o medo e os seus sequazes, né? Ou seja, aqueles que nos acompanham, que não necessariamente são pessoas, mas podem ser padrões, experiências malogradas, de ontem ou de agora. Então, talvez a proposta terapêutica eficaz, né, seja mesmo analisar as tormentas, como no caso dos apóstolos, que nos inquietam, né, ver as nossas possibilidades de recomeçar, porque muito dessa educação repressora, ela apresenta assim algo meio fatídico, como se o mal fosse irremediável. E, no entanto, a gente vê o quanto o psiquismo ele se transforma, se ressignifica, se reelabora, né, ao longo das experiências e da intervenção de nós mesmos. E um outro ponto igualmente importante é que a gente observe que essas questões transitórias, tem uma frase de Joana que ela diz, os valores da nossa sociedade se encontram em xeque, porque são transitórios. Então que a gente definitivamente faça um esforço para deixar de acreditar tanta importância nessas passagens transitórias e reviva mais para as questões de ordem existencial, para que assim a gente se fortaleça. Vamos. Perfeito, né? Fica aí o propósito, talvez, de desenvolvermos a coragem minimamente necessária para os nossos enfrentamentos. E essa coragem amparada na assistência, amparada também na perfeição do Criador e, consequentemente, na perfeição da criatura, porquanto reunimos todos os componentes e recursos necessários para os enfrentamentos das oportunidades evolutivas, que nós chamamos aqui de experiência. O medo pode nos fazer enxergar essas oportunidades como ameaças, mas a coragem pode dar uma correta leitura de que aquelas situações têm uma finalidade e que não é à toa, né? E que o enfrentamento é exatamente talvez o remédio não necessariamente é sempre o medicamento, mas o que remedia, o antídoto do medo patológico, não do medo saudável, né? Não da prudência, mas do medo patológico. Então, temos todos os recursos, porque temos um cérebro fascinante, capaz de nos autorregularmos na produção dos hormônios adequados para o enfrentamento, ou então para a conciliação, ou então para a moderação, ou então até mesmo para a fuga, né? Nós não temos o controle de tudo, tem uma parte autônoma que o Criador instalou, vamos dizer, em nós, e nós precisamos confiar na criação.
confiar na criação, né? Isso nos ajuda muito a fortalecer a fé necessária para aproveitarmos a oportunidade misericordiosa da reencarnação, que traz um conjunto de experiências das quais eu até participei na seleção e das quais eu preciso para me tornar melhor, mas preciso e me tornarei melhor não fugindo, mas compreendendo, analisando, dialogando, para que eu possa enfrentar. Aí está o crescimento e a transformação. Perfeito. Então, meus amigos, é isso. Na semana que vem nós voltamos. Envie-nos, como a gente havia combinado, suas questões e comentários, porque muito nos enriquecem as reflexões. Fiquem à vontade e muito obrigada a todos. Muito obrigado, tudo de bom, muita luz e muita